Olá, tô aqui de novo com vocês, dessa vez para falar sobre o céu de setembro. Mês da chegada da primavera aqui no hemisfério sul e um mês cheio de novidades e acontecimentos astrológicos que eu vou contar todos para vocês aqui. Eu vou falar das fases da lua, de alguns períodos mais importantes, o que fazer em cada momento ao longo do mês e também vou dar algumas dicas importantes sobre datas, onde tem alguns assuntos mais ou menos favorecidos em cada uma dessas datas. Bom, sempre começo meus vídeos convidando quem ainda não se inscreveu aqui no canal a fazer isso agora, assim você sempre fica sabendo quando tem vídeo em primeira mão. E sempre ir lá no meu site www.titividal.com.br, lá você sempre tem o horóscopo da semana, o horóscopo do mês e em céu do momento você pode acompanhar os principais aspectos astrológicos que estão acontecendo em cada momento. Bom, então setembro, né, é um mês que já começa intenso, a gente já começa aí com uma lua crescendo e que vai ficar cheia no dia 6, então já no comecinho do mês a gente já tem essa ideia de transbordamento, a gente já tem essa ideia de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Toda vez que a lua fica cheia, a gente já sabe que é um momento onde tudo fica às claras, tudo fica mais evidente, as nossas emoções transbordam, as nossas emoções ficam muito mais à flor da pele. Então é um momento que a gente sente tudo mais do que em outros momentos, né? Isso significa que muitas coisas se potencializam, às vezes ficam extremas demais e às vezes isso também é motivo de sofrimento, apesar de que muitas vezes é um momento de muita felicidade, de muito entusiasmo. Nesse momento, próximo do dia 6, então já a partir do dia 2, 3 de setembro, a gente vai sentindo essa energia da lua cheia, a gente vai ter isso muito potencializado. Por quê? Essa é uma lua cheia que é o ápice do ciclo que começou com a lua nova, que foi também um eclipse do sol no signo de Leão. Então, um ciclo que começa com o eclipse do sol, ele é sempre um ciclo muito intenso. E aí a gente tem nesse momento o ápice. Como lá no começo a gente teve um eclipse, pode ter faltado clareza para alguns assuntos, algumas coisas não estavam assim tão óbvias, tão claras, tão percebidas por nós. E de repente vem essa lua cheia e traz à tona e clareia aquilo que até então podia estar oculto. Então é um momento que a gente vai entrar em contato aí com determinadas situações e talvez a gente não esteja assim tão preparado para isso. Então é bom a gente ir se preparando emocionalmente para isso. E é muito importante também, né, como ela fica cheia em peixes e junto com Netuno, a gente saber que é um momento tanto de ilusão, então corre o risco da gente se iludir, da gente criar fantasias e ficar imaginando as coisas como a gente gostaria que elas fossem e de repente a coisa não é bem por aí. E ao mesmo tempo também pode trazer desilusão, porque quando chega na lua cheia e a gente entra em contato com essa realidade, pode ser que a gente perceba que a realidade não é exatamente aquela que a gente havia imaginado. A gente costuma pensar que desilusão é uma coisa ruim, mas na verdade é tirar o véu da ilusão. Então muitas vezes é justamente um momento para a gente sair desse modo iludido de ser e entrar em contato com a realidade. E às vezes, por mais sofrido que isso possa ser, isso é uma bênção também. Então vamos sempre lembrar que é um momento aí que as coisas vêm como elas têm que ser, não adianta a gente brigar muito com isso. A gente está falando de um ciclo que pede muita mudança, muita transformação, então desde lá do começo na lua nova, né? Então assim, até a próxima lua nova, que é só dia 20 de setembro, a gente tem esse estado de transformar muitas coisas, muitas situações novas acontecendo na nossa vida, a necessidade de refletir com mais profundidade, entrar em contato de verdade com tudo que está acontecendo. A gente tem que lembrar também que até dia 5, então a gente ainda está falando do comecinho do mês, a gente tem o Mercúrio retrógrado, então essa necessidade de revisão se fazendo ainda mais forte e importante. A partir do dia 5, o Mercúrio retoma o movimento direto, muita coisa começa a fluir e a gente tem que colocar em prática tudo que foi repensado, revisto ou retomado nesse período. Vale até a pena a gente parar para pensar próximo da lua cheia, então lembrando aí desde o dia 2, 3 de setembro até mais ou menos 9, 10 de setembro, né, parar para pensar um pouquinho o que a gente reviu, o que a gente entrou em contato, o que aconteceu de difícil na nossa vida, o que a gente precisa transformar, porque esse pode sim ser um ótimo momento para isso. No dia 13 de setembro, a gente tem uma lua minguante. Quando vem a lua minguante, é sempre um momento de mais recolhimento, de mais introspecção, é um momento da gente diminuir o ritmo. Só que acontece, ela vai ficar minguante
justamente no signo de Gêmeos, que é um signo que pede muito, né? Então, multiplicidade, muitas coisas ao mesmo tempo, muitas vontades diferentes, muita curiosidade, muita vontade de movimento. Mas é justamente um momento de lua minguante e também por conta de todos os aspectos que estão presentes nessa fase, né, vai pedir para a gente enxugar um pouco. Então é um momento de rever prioridades e é realmente essa fase aí a partir do dia 10, 12 de setembro até perto do dia 20, de cortes, de finalização, de resolver pendências, um momento para a gente ficar mais recolhido, mais introspectivo, pensar bem com quem que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar, em quem a gente vai confiar e fazer um balanço mesmo sobre todos os nossos projetos e tudo que vem acontecendo desde a lua nova, desde agosto, o que a gente deve ou não manter, levar adiante, o que nesse momento é melhor mesmo que seja finalizado. Então, vamos ser bastante verdadeiros, né, com nós mesmos, porque realmente é um momento maravilhoso para a gente fazer todos esses movimentos que precisam acontecer. Então, a ideia de rever, de reduzir ritmo, coisas, projetos, palavras, enfim, né, a gente já sabe. E sempre lembrando, né, que é um momento para a gente ficar muito atento às minúcias, né, aos detalhes, aquelas pequenas coisas, mesmo que o Mercúrio já não esteja mais retrógrado, a gente está na temporada virginiana, então são aquelas pequenas coisas que às vezes a gente deixa passar, que a gente não dá tanta importância, que são elas justamente que vão determinar o que vale ou não a pena, o que deve ou não permanecer na nossa vida. No dia 20 de setembro, a gente tem uma lua nova. Então um novo ciclo começa, dessa vez não temos um eclipse envolvido, né? Isso não significa que os efeitos do eclipse já terminaram, porque vale lembrar que dura até que um próximo eclipse aconteça, mas a gente já sai do ciclo da alunação anterior. A lua fica nova em Virgem, então a gente tem essa sequência aí pedindo atenção aos detalhes, pedindo muito trabalho, muito esforço. Eu gosto bastante de uma coisa assim que é muito forte nessa temporada virginiana, que é da gente perceber a beleza das pequenas coisas da vida, a gente também perceber pequenos detalhes que às vezes a gente muda uma coisinha, faz toda a diferença. Então às vezes é só a gente excluir uma pequena coisa que aquilo muda muita coisa, ou cuidar sim, de um detalhe a mais que a gente não tá dando tanta atenção e de repente assim só de olhar para aquilo parece que as coisas começam a fluir e ganham um outro rumo e as coisas começam a acontecer melhor. Então é um ciclo que vai pedir a partir do dia 20 muito essa ideia da gente trabalhar, da gente se dedicar, da gente cuidar no dia a dia. A gente não pode dar nada assim como certo e garantido até que chegue no final, então vamos cuidar todos os dias dos nossos projetos, todos os dias cuidar de cada detalhe, a ideia do cultivar mesmo, né? Como se a gente estivesse cuidando de uma plantinha ou de um animal de estimação. Vamos fazer isso com todos os nossos projetos. Bom, no dia 27 de setembro a gente tem uma lua crescente. E a lua fica crescente em Capricórnio, então a gente vem com mais força ainda com essa ideia do trabalhar para, né? Cuidar com afinco, fazer acontecer, escalar a montanha mesmo. Então é um momento que a gente não pode deixar a peteca cair. A lua começa a ficar cada vez mais forte, caminhando rumo à próxima lua cheia, que só vai acontecer em outubro, mas é nesse momento da lua crescente que a gente vai cuidar com mais atenção e mais dedicação àquilo que a gente quer que funcione. Como ela já tem o quarto crescente em Capricórnio, nesse momento, a partir do dia 24, 25, a gente já começa a perceber que muitas coisas talvez já estejam perdendo força, né? E aí a gente vai ter que decidir mesmo se a gente quer continuar insistindo nisso ou se é hora de desistir. A ideia é focar realmente no que interessa. Bom, esse é o panorama geral do mês. Eu quero dar algumas dicas de algumas datas pontuais aí, vou falar várias datas importantes, onde alguns assuntos estão mais ou menos favorecidos para a gente conseguir seguir o ritmo, né? Acho que essa é uma das coisas mais legais da astrologia, é que ela permite que a gente saiba o que está acontecendo em cada momento e a partir daí a gente consegue colocar energia. E se a gente segue esse fluxo do céu, esse fluxo da vida, a gente já também acaba facilitando bastante a nossa vida. Bom, então vamos lá, desde o começo do mês. Dia 2 e 3 de setembro são ótimos dias para começar coisas novas. Então, principalmente aquilo que já está engatilhado, que você já sabe que a coisa está funcionando, já está tudo pronto, pode começar.
especialmente no dia 3 de setembro, é um ótimo dia para tomar decisões e principalmente para comunicar as decisões que foram tomadas, tá? Pode comunicar, pode falar, tende a dar tudo certo. A partir do dia 5 de setembro, colocar tudo que foi repensado em prática. Lembra que o Mercúrio fica direto nesse dia? Pois bem, então é o momento de fazer acontecer a partir de tudo aquilo que você repensou. E aquilo que foi retomado também é o momento de dar um gás, aproveitar essa energia toda aí de proximidade com a lua cheia. Então, dia 6 de setembro, lua cheia. Então, um momento de emoções mais à flor da pele, um momento que a gente está mais sensível. Nesse dia, a gente sempre toma alguns cuidados, né, para não se magoar à toa, para não magoar as outras pessoas. No dia 12 de setembro é um ótimo momento para definir coisas importantes e para fazer mudanças. Para definir coisas ligadas a relacionamento. E é um ótimo dia para negócios, então pode fazer negócios nesse dia, porque você vai estar melhor aí para negociar, para ouvir o outro, pode ser um dia bacana para isso. Dia 13, o dia da lua minguante, então vamos lembrar que é aquele dia para começar a diminuir o ritmo, começar os ajustes que forem necessários. Então, nesse dia em especial, vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Dia 15 de setembro é um dia super especial para o amor, então pode preparar aí alguma coisa bacana pro seu namorado, namorada, marido, mulher, enfim, né? Se declarar de repente aí também. E é um dia de sorte nos negócios também. Dia 16 de setembro é um bom dia de novo para decidir coisas e para comunicar decisões que foram tomadas e para comunicar qualquer outra coisa que você precisar fazer, precisar comunicar, né? Então pode até ser uma divulgação, uma coisa assim. Lembrando só que a gente está na energia da lua minguante, então não é divulgar coisas novas, a menos que a coisa já esteja bem consolidada. Dia 17 de setembro é um dia para a gente tirar para fazer muito daquilo que a gente gosta, se voltar mais para o prazer também. Dia 18 de setembro é um dia de mudanças e surpresas no amor. De novo, né? Então pode ser um bom dia para preparar aí alguma coisa especial e demonstrar o que você está sentindo. Dia 20 de setembro é o dia da lua nova. A gente pode, nesse momento, começar coisas novas, né? Sempre uma boa fase para dar um impulso para as novidades. Mas dia 20 de setembro é um dia que pode faltar clareza, então a gente corre o risco de maus entendimentos, assim, de ser mal entendido, mal interpretado, de falar uma coisa e o outro entende outra, de a gente não entender muito bem o que o outro estava falando. Então é importante, assim, se vai ter alguma conversa importante nesse dia, parar para pensar nisso, ficar refletindo antes de sair, respondendo aí alguma coisa achando que o outro falou alguma coisa para te ofender ou levar para o pessoal. Outra coisa, né, pra gente pensar aí nesse momento do dia 20, também nessa questão da comunicação, cuidado, né, a forma como você vai divulgar coisas de trabalho também, às vezes é melhor esperar aí uns 2, 3 dias. Dia 22 de setembro, o Sol chega em Libra, começa a temporada dos librianos, aqui no hemisfério sul começa a primavera, no hemisfério norte é o momento que começa o outono, é um novo ciclo, uma nova fase aí começando, né, para todo mundo. E é um momento que a gente entra nessa fase libriana de buscar mais harmonia e beleza nas coisas, a diplomacia. E é a temporada de olhar mais a fundo para os relacionamentos, né, as relações de forma geral, como eu sou com o outro, como outra é comigo, e tentar buscar acordos e harmonia, enfim, fazer com que a vida seja um pouco mais tranquila. Dia 24 de setembro, a gente toma cuidado com ações mal direcionadas e muito cuidado para não perder o foco também. Dia 25 de setembro, mais um dia de dificuldade na comunicação, então vale a pena tomar cuidado com isso. Dia 29 de setembro, de novo um momento de falta de clareza e complicado nos negócios e no amor, então também nada de grandes decisões nesse dia. Pulei aí o dia 27, que é o dia da lua crescente, então que é um dia sempre pra gente dar um passo a mais na direção daquilo que a gente quer, pegar esse embalo da lua que tá atingindo um quarto crescente, vai caminhar para a lua cheia, que é o ápice. E o dia 28 de setembro, que a gente tem aí um aspecto importante, que é Júpiter e Urano numa oposição exata, uma oposição que já vem acontecendo há um tempo. Depois eu posto aqui um vídeo ou algum texto lá no site explicando um pouquinho mais a respeito. E o Plutão, que também já está retrógrado há um tempão, fica direto trazendo aí a necessidade da gente colocar algumas transformações que vêm sendo repensadas ou reprogramadas e muita coisa aí em prática. Também a gente fala sobre isso com mais calma num outro vídeo ou em algum texto.
E aí também, né, por isso eu sempre tô aqui convidando todo mundo a vir sempre aqui. Toda quinta-feira vai ter vídeo novo. Deixa aqui nos comentários, inclusive, sobre o que você quer saber mais, não só de astrologia, mas também de tarô, constelação familiar, radiestesia. A gente vai conversando a respeito. E lá no meu site também sempre vai ter textos de tudo que for mais importante em cada período aí ao longo do mês. Inclusive das fases da Lua, que uns 2, 3 dias antes da fase da Lua já tem texto novo por lá, tá bom? E eu espero vocês sempre aqui, que setembro seja um mês maravilhoso para todos nós. Um beijo enorme para vocês e até a próxima!